Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Dri, Renato, Sinara, tudo bem com vocês? Tudo Bom bem. dia, tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. A gente está aqui falando, o Eugênio Aragão está defendendo uma das denunciadas no núcleo 2 da tentativa de golpe, que acontece hoje, o julgamento da aceitação ou não da denúncia. E o Eugênio Aragão é o advogado da Marília Ferreira de Alencar, que é ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres. E isso é normal, né, na advocacia, né, Pedro? Normalérrimo. Nada de excepcional nisso, né? Não tem. Eu já advoguei, eu advogo para empresas, né, normalmente. Dificilmente advogo para pessoa física. Acontece. Agora, por exemplo, estou pego, não posso nem falar o nome aqui, mas estou pegando a defesa de um professor universitário que o conhecido aí, mas que o filho foi pego com uma planta de maconha, lá um negócio de maconha, e estava plantado na casa desse professor. O professor foi preso também, acredite se quiser. Oh, meu Deus! Mas já não tem a decisão do STF que a pessoa pode plantar? É isso, justiça é isso. Justiça é isso. Então, nesse caso, eu estou pegando de graça, etc., porque eu acho que é e junto com o criminalista, obviamente, porque eu não tenho formação para... E ele é de direita, Pedro? Esse professor? Não, bem progressista, gente boa. Ah, entendi. O problema é que o filho dele foi pego, tudo bem, aí tem o drama com o filho, mas não, prenderam ele também, porque a casa era dele. Então, você sai prendendo assim, cara. Você acredita nisso? Professor aí de universidade pública, um cara muito bem formado. Não tem... Gente, eu achei que com essa decisão do Supremo você pudesse ter. Até pensar em como fazer uma plantaçãozinha aqui em casa, já desisti, tá, gente? Não, desiste. Aliás, Nossa, assim, isso no Brasil, né? O país de não, mas como informação, Pedro, ou seja, então não se pode plantar ainda. A decisão do Supremo não permite. É isso? Olha, permite, mas a realidade é que para isso ser aplicado no cotidiano é um outro universo. O tribunal, por exemplo, se dana para o que o Supremo decidiu. Depois você vai lá e consegue corrigir no Supremo. Só que para quem tiver advogado, né? Ixi. Quem tiver advogado, né? Quem não tem, tá liquidado aí. Por isso que eu falo, tem um monte de gente presa no Brasil de forma absolutamente abusiva, ilegal, injusta. Tem um monte. É a terceira maior população aprisionada do mundo. 40% preso preventivamente, e desses presos preventivamente é só esse tipo de decisão lixo, sabe? Então, nós temos um problema grave no sistema de justiça brasileiro, né? Não é fácil o que a gente está vendo. Agora, o Eugênio advogar é normal, isso é da vida, é a profissão dele. Médico atende cara quando está com problema cardíaco, advogado atende sujeito quando está sendo acusado de algo. Não é nem ele não está, é importante esclarecer isso para as pessoas, ele não está defendendo o crime que foi feito, ele não está nem defendendo em si a pessoa, ele está defendendo os direitos da pessoa. Qualquer pessoa, por pior crime que tenha cometido, por pior que seja a situação, tem direitos a serem garantidos. O papel do advogado é garantir os direitos. Então, não tem nenhum, é a profissão dele, não tem que ficar encanado com o cara, não tem, deixa para lá, é a profissão dele. Você defenderia o Bolsonaro? Olha, eu em princípio acho que não, porque seria muito constrangedor tudo que aconteceu na minha vida. Eu acho que ele nem ia querer, né? Não, ele também não iria querer, mas por causa disso aí. Mas assim, também não teria problema de advogar. Se fosse o caso do advogado, advogaria, entendeu? Eu não teria drama assim, não tem nenhum problema, é minha profissão, ele tem direitos e tem que ter um bom advogado para defender os direitos dele. Óbvio que não seria eu bom advogado, porque eu não sou um bom criminalista. Ele teria que ter outra pessoa, como ele tem excelentes advogados, aliás. Ele tem o Celso Vilardi e o Paulo Cunha Bueno, que são advogados topíssimos, assim. Então, acho muito bom que ele tenha tudo, porque legitima, inclusive, o processo. Mas, assim, é para profissão nossa, que o pessoal confunde, acha que você defender a pessoa é você defender o crime que ela cometeu, transfere muito do cliente para a pessoa, do advogado, vê o advogado falando lá, olha como ele está exercendo a profissão dele, é feito para isso mesmo, né? E esse julgamento do Núcleo 2, você acha que vão ser aceitas as denúncias? A expectativa é que torne a história real, né? Eu não vejo motivo técnico para rejeitar as renúncias em relação a ninguém ali. Agora, também não conheço em detalhe para saber se naquele caso específico tem um probleminha técnico.
como regra geral, tem que ser aceito para todo mundo. A denúncia foi muito bem feita, muito bem tabulada tecnicamente, não há motivo para não aceitá-la. Aceitar a denúncia não quer dizer que ninguém ali está condenado ou julgado culpado, quer dizer que se instaura um processo. O processo vai começar agora. Essa decisão de hoje é para começar um processo, não para terminar. Não para resolver uma questão já. Né? Sim. Rovai, tem alguma pergunta? Eu queria... Pode falar. Se você pode falar, Dani. Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista onde ele fica falando que ele está sofrendo um processo de lawfare, meio que se comparando com a perseguição e com o que o presidente Lula sofreu. Eu sei que você já explicou isso aqui, mas assim, aí muita gente que não acompanha a política, não é progressista, fica, mas é que nem ele disse, não, se não tiver Bolsonaro em 2026, não é eleição democrática. Ele começa a trazer esse discurso de que ele está sendo perseguido. Eu queria que você explicasse a diferença, Pedro, pela enésima vez, de como foi o processo do Lula e agora o processo do Bolsonaro. Não, são coisas muito diferentes mesmo. De qualquer forma, tem algo que evoca uma obrigação, vou dizer assim, de comunidade acadêmica, claro que nós estamos esforçando há anos para fazer, que a gente definiu melhor um pouco os conceitos. Eu não uso o nome lawfare na área acadêmica, eu não uso, nunca usei. Sempre preferi usar um nome que é mais tradicional no direito, que tem mais tradição, mais consistência, que é o nome estado de exceção, que traduzi no modelo atual de crise constitucional de autoritarismo como medida de exceção. Prefiro trabalhar com esses conceitos. São conceitos que têm uma tradição de mais de 100 anos de debate no direito. Porque para você ir ganhando precisão nesses conceitos não é fácil. Né? E o problema é exatamente esse. Você começa a trabalhar com um conceito que tem muito impacto retórico, como é o caso da palavra lawfare, mas pouca densidade semântica, acaba sendo usado por qualquer um em qualquer situação, banaliza o uso da expressão. Então, só para fazer essa observação. Né? Por isso que, por exemplo, não usei a expressão golpe, não gostei da expressão golpe no impeachment de Dilma. Golpe, sim, no sentido genérico, acho que é possível usar aqui, mas no campo acadêmico, não, tem que dizer com mais exatidão o que é. Então, esse tipo de postura, acho que é uma evocação a nós importante. Mas, assim, nesse caso aí não é muito difícil, esse caso aí a diferença é gritante, quer dizer, a Lava Jato, primeiro que, claramente, Moro adotou uma postura de um litigante, não de um juiz. Isso está claro na mídia da época. A manchete da Veja, em que Moro está de um lado do ringue e o Lula do outro. Depois houve, e isso é fato, uma série de decisões que não se tratou de interpretação da lei, mas de um afastamento da lei por uma decisão absolutamente tirânica do juiz e dos procuradores que estavam ali envolvidos. E pior, isso foi feito explicitamente. Eu não estou usando aqui figura de linguagem. O TRF4 decretou, eu tenho aqui a decisão, se você quiser eu mando para vocês põem aí no videozinho para as pessoas verem. O TRF4 decretou o estado de exceção na Lava Jato. Quando o TRF4 recebe a denúncia de que o Moro teria grampeado advogados de defesa, de que o Moro teria gravado ilicitamente a presidente da República e o ex-presidente, e divulgado essa fita em vez de queimar como determina a lei. E uma série de outras acusações, a resposta do TRF foi: Moro tem poderes de exceção. É muito raro na história brasileira combater a ditadura, logo é uma situação excepcional, logo ele não está obrigado a obedecer à lei e à Constituição. Ou seja, Moro não é uma questão de interpretação da lei, qual interpretação é mais correta. Foi afastado a lei, ele teve poderes de imperador, um poder de soberano absoluto. Né? Eu tenho aqui a decisão do TRF4, eu não estou usando aqui a palavra estado de exceção como figura de linguagem. A expressão estado de exceção foi usada explicitamente nessa decisão.
Ou seja, nós tivemos, no caso da Lava Jato, uma explícita instauração de um estado de exceção judicial. Uma outra forma mais simples de falar, uma ditadura judicial. Isso foi instaurado. Isso em nenhum momento, nem de perto, se compara com o que está vendo na Lava Jato. Você pode ter divergência. Lava Jato, não, perdão. Julgamento do 8 de maio, do 8 de janeiro agora. Em que você pode ter diferenças de interpretação jurídica. O ministro Alexandre interpreta uma coisa, o ministro Fux interpreta outra, o advogado interpreta outra. Isso é normal no direito. O direito é feito disso. Não há nenhum julgamento na história do planeta que não tenha havido isso. E no mundo inteiro, sempre há divergências de interpretação. Por isso que tem acusação, defesa, um juiz para julgar. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com você dizer o juiz não está obrigado a obedecer à lei e à Constituição. Ou seja, um afastamento da lei e da Constituição. Veja que isso não é uma figura de linguagem que eu estou falando. Expressamente, o TRF4 se utilizou desse tipo de dispositivo. Expressamente, ele escreveu isso. Não é algo que eu estou inventando. Eu vou tentar achar aqui agora. Está aqui, ó. Vou mandar para vocês já. Desmando para vocês. Mando para você junto com uma notícia da época. E pior, a mídia não noticiou. A mídia é tão interessada no que o assessor do ministro Alexandre no STF falou com o assessor do próprio ministro Alexandre no TSE, e a mídia não noticiou nada. O único lugar que noticiou foi o Conjuro. Eu vou te mandar aqui a notícia do Conjuro na época. E eu, na época, gritei, falei, isso aqui nunca houve na história do Ocidente, um judiciário que decreta estado de exceção. Na história do Ocidente houve estados de exceção decretados pelo chefe do executivo. Nunca ouvi falar, nas minhas pesquisas, de um estado de exceção decretado pelo judiciário. Portanto, é absolutamente incomparável uma situação com a outra. Tanto que depois vieram as gravações, né? E nas gravações ficou claro, se combinava o processo, era uma fraude, não era um processo. Não é questão de divergência, de interpretação, se uma interpretação está mais punitivista ou está mais garantista. Não é isso, houve uma fraude, né? Então, realmente é algo que não dá para comparar, me desculpe, não é comparável. Pedro, só fazendo um advogado do diabo aqui, né? Tem dois momentos do Barroso que eu queria saber se beneficiam a esse argumento do Bolsonaro, né? Aquela hora que ele fala perdeu o mané numa mola, e depois, num discurso lá na Uni, ele fala derrotamos o bolsonarismo. O Barroso fala isso, derrotamos o bolsonarismo. Você acha que isso pode ser usado a favor do Bolsonaro? Creio que sim, eu não acho que seja adequado, juiz. O nosso Supremo erra muito na forma de comportamento. A forma solta com que dialoga com gente do meio político. Um Supremo, o juiz é para ficar mais contido, né? A forma como viaja para eventos, né? Eventos patrocinados por empresas, mas isso não é só um problema do Supremo, isso é de todo o judiciário. Você vai no encontro nacional dos juízes de não sei da quanto, é financiado por empresa. Quer dizer, então, assim, não estamos falando nada. O problema é que você achar que não é só o judiciário. Não, o judiciário sempre foi assim no Brasil, nunca teve, vamos dizer, a contenção democrática de comportamento que um juiz e um judiciário deve ter, né? Tem exceções, tem ministros que são mais contidos, eu vejo isso, e tem que ser mesmo, mas você vê uma crise qualquer, vai lá 2, 3 ministros falar com o presidente da República, não pode fazer isso, não, né? Então tem equívocos mesmo. Agora, isso aí implica em dizer que você tem medidas de exceção? Não, o julgamento está ocorrendo normalmente, as regras têm sido observadas, os princípios também, né? E erro humano vai acontecer sempre. Se você quiser pegar um julgamento sem erro humano, não vai haver o julgamento. Julgar é um ato humano. É um ser humano julgando outro ser humano. Então tem erro, tem contradição, tem tudo que tem. É diferente de exceção. A exceção é um não julgamento. É você afastar a regra e cair sobre a pessoa o poder bruto do Estado. É o que aconteceu com Lula. E posso dizer isso claramente, vejam a situação prática. Bolsonaro está preso? Bolsonaro encarou esse processo preso? Lula encarou o processo preso, ficou 2 anos preso. Exato. Bolsonaro ficou meia hora preso. Se ele levar à prisão, vai ser depois da decisão transitada de julgado, que é o que é civilizado fazer, né? Então, Lula ficou preso.
Lula foi tratado como inimigo, não como um ser humano. Bolsonaro está sendo tratado como um ser humano, com erros, etc., mas humanamente como um ser humano por outro ser humano que julga. Né? Lula foi tratado como inimigo, como um corpo desprovido de direitos. E quem fala não sou eu, é o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que observou isso e julgou de forma unânime 17 juristas de diversos países do mundo, nenhum brasileiro, nenhum de interesse. Então, são situações radicalmente diferentes. O que há é que sempre o réu vai criticar erros que acontecerem, ou vai criticar acertos dizendo que são erros. Isso é parte do discurso do réu e do seu advogado. Né? E agora vai virar, como há uma... isso é um erro nosso, a gente usou a palavra lawfare de uma forma um pouco banalizada. Eles vão usar esse tipo de expressão, houve lawfare, mas não houve, não tem nada a ver, né? Bolsonaro está solto, estava de jet ski outro dia, né? Quer dizer, olha, a situação dele e do Lula são radicalmente diferentes, né? O processo contra Lula foi um processo fraudulento, o procurador combinava com o juiz o que fazer, o que declarar, o que escrever, como tomar depoimentos, recebia orientação do juiz, tome depoimento assim, assim, assado, faça a delação assim, assim, assado. Quer dizer, havia uma combinação, o processo era uma farsa. A defesa participava como uma pantomima, só para dizer que tinha defesa. Né? Tanto que eu usei na época, numa entrevista para a Folha, o exemplo dos processos de Stalin como paralelo para entender o que eram os processos da Lava Jato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Agora, erros humanos vão acontecer esses aí vão acontecer mais. Né? Isso tudo não é motivo para você dizer que há exceção. Né? Não, exceção não há. Né? E nem há injustiça grave. Aliás, nem há injustiça. Essa gente, as provas da Polícia Federal são contundentes. Houve uma organização criminosa no Brasil que tentou dar um golpe de Estado. O que significa um golpe de Estado no pós-Segunda Guerra Mundial? Não é só acabar com o direito ao voto da gente. Não é só estabelecer um governo autoritário no sentido de não ser eleito pelo povo. É acabar com os direitos. Os direitos são o que nos humanizam no plano do direito e da política. Só há ser humano no plano do direito e da política se for um corpo protegido por direitos. Essa gente quer acabar com os direitos, quer nos desumanizar a todos nós e a cada um de nós. É muito grave o que eles tentaram fazer. Tentaram colocar a gente na condição de corpo não humano, todos nós. É muito grave isso. E isso está mais do que comprovado. Na investigação da Polícia Federal, o próprio New York Times reconheceu e fez uma matéria elogiosa em relação a isso. Quer dizer, de que há uma prova contundente de que houve organização criminosa no Brasil que tentou dar golpe. Se Bolsonaro tem prova dele estar envolvido ou não nisso, nós vamos ver agora. Mas até agora nada de abusivo foi feito com relação a ele. Ele está solto. Os filhos dele estão soltos. Tem um que está nos Estados Unidos. Né? Tá no exterior, inclusive. Ele estava de jet ski outro dia. Quer dizer, o que ele está querendo alegar? Entendeu? Então, eu não sei, quer dizer, eu acho que, na realidade, assim, as pessoas querem liberdade para cometer crimes graves contra os outros, né? Eu acho que esse que é o problema, isso não pode haver. Por enquanto, o processo está andando dentro dos trilhos. É evidente que sempre vai ter um advogado, outro, um réu, outro que vai falar que houve abuso. Nossa, vai ter aquele discurso grandiloquente, exagerado, mas não tem base. Você vai ao papel, você vai ao processo, está lá, bem feito, estruturado, com direito de defesa. Não tem ninguém preso que não deve estar preso. Né? Aliás, pouquíssimas pessoas presas. Compara o número de presos da Lava Jato até agora. São situações radicalmente diferentes. Né? Não tem nem comparação possível uma com a outra. Né? Agora, o discurso pode se usar, a palavra aceita tudo. Né? E é natural que advogados e réus querendo se defender depois de terem praticado um crime grave, usem de palavras exageradas para se defender pelo medo da prisão. E tem razão de ter medo, porque foi cometido no Brasil um crime grave. Agora, óbvio, caso não se demonstre o envolvimento desses líderes, de Bolsonaro e outros, com essa organização criminosa, caso não esteja demonstrado isso, eles têm que ser declarados inocentes. É o que nós vamos ver. Por enquanto está rolando normal, não tem ninguém preso, ninguém está sofrendo sanção de restrição de liberdade, está tudo normal, estão fazendo a sua defesa, os advogados vão lá, tem o tempo que querem para falar. Até agora eu não estou vendo nada de anormal, vamos aguardar para ver o futuro, né? Por enquanto, também não dá para falar que ninguém ali é culpado, porque não houve ainda essa declaração, nem a prova
ainda, vamos dizer, da autoria. O que a gente tem, na minha opinião, é muito bem demonstrado a materialidade do delito, a existência da tentativa do golpe. Ô Pedro, falando em processo, em ritos processuais, você leu o artigo do Kaká e do Marco Aurélio Carvalho, escrito, acho que no domingo, na segunda, publicado, acho que na Folha, falando de uma carta pública ao PGR, né, sobre os processos que envolvem o Moro e os procuradores da Lava Jato? Relatório do CNJ, que até agora o Paulo Gonet não se... Que o Paulo Gonet sentou em cima e não faz nada. Eu vi o Kaká me mandou pelo WhatsApp, eu acabei lendo alguma coisa, depois eu fiz uma cirurgia no olho, eu fiquei sem poder ler uns dias, então não li em detalhe, mas eu vi a notícia, acompanhei, o Kaká me mandou, né? E realmente algo precisa ser feito, quer dizer, foi cometido, não pode deixar passar, entendeu? Assim, tão tranquilo. Eu mandei para você a decisão do judiciário, tá aí. Foi decretado estado de exceção. É grave isso. Isso não é um abuso qualquer. Foi decretado uma ditadura judicial em Curitiba. E não estou inventando, tá aí, ó. Aí, Lava Jato não precisa seguir regras dos casos comuns, não precisa seguir a lei, não precisa seguir a Constituição. Quer dizer, e foi declarado, foi usado o nome estado de exceção. Foi citado o Agamben, Renato. O Agamben, rapaz. Como, inclusive, é errado, um baita déficit cognitivo, como se ele apoiasse o estado de exceção, quando ele, na realidade, faz uma obra crítica. Mas, de qualquer forma, quer dizer, salvo o desembargador Rogério Favretto, que é um herói ali, né? Que votou contra, todos os outros, eram 14 desembargadores, todos os outros votaram a favor. Quer dizer, houve muito abuso, né? E o relatório do CNJ aponta, inclusive, questões de dinheiro, e muito dinheiro, bilhões de reais, né? Mal geridos, digamos assim, né? Precisa apurar, não pode deixar. O Ministério Público se calar ante isso é querer proteger os próprios colegas, é uma coisa terrível de um particularismo, de uma coisa de proteção corporativa, que é uma forma de privilegiar o interesse pessoal em detrimento do patrimônio público e do interesse público. É muito grave isso. A crítica do Marco Aurélio e do Kaká é até elegante e moderada, né? Mas que tem que ter crítica, tem, porque tem que se apurar essas coisas. O relatório foi feito pelo CNJ, comandado por um ministro do STJ, na ocasião, que era o corregedor, e está lá um relatório grave, muito grave, aponta condutas gravíssimas. O Ministério Público não vai apurar isso só porque tem procurador no meio, porque tem colega no meio, é isso? Nossa, isso é surpreendente, assim. Ô Pedro, você soube da matéria da Economist criticando o Supremo? Soube. Então, aí o site Poder 360 compilou que eles publicaram a matéria contra o Alexandre 13 vezes no X. É muito esquisito isso, né? De onde é que vem essa articulação internacional para atacar o Supremo, ou você não acredita nisso? Não, eu acho que assim, a matéria em si ela é mais equilibrada do que a veiculação que foi dada na matéria. Eu ontem resolvi ler a matéria mesmo, fui lá e li a matéria diretamente na The Economist. E a matéria ela é relativamente equilibrada, ela fala claramente, houve um crime no Brasil, né, tá mais do que provado. Pessoas precisam ser punidas por causa disso, né? Agora, não se pode flutuar. Eu acho que a essência da matéria é criticar uma tradição brasileira que é verdadeira, que a gente flutua entre o abuso e a impunidade, né? Agora, tem coisas da matéria que são equivocadas. Primeiro, equivocadas no plano jurídico. Quem escreveu não conhece direito brasileiro, né? Segundo, no plano fático. Quem escreveu não tem conhecimento dos detalhes. Por exemplo, não tem conhecimento dessas coisas que eu acabei de falar aqui, que houve na Lava Jato e que não houve agora, né? Terceiro, não tem conhecimento da lei brasileira, como é que ela funciona e como deve funcionar. Aliás, tem pouco conhecimento da lei em geral. Porque se houvesse algo semelhante em qualquer outro país do mundo, você estaria tendo processos até mais graves do que você está tendo no Brasil, né? Então, ou seja, tem um certo déficit cognitivo a matéria em relação ao direito. Mas no conteúdo jornalístico dela, o conteúdo dela não é tão desequilibrado quanto as versões sobre a matéria, né? Que eu acho que foram piores do que a matéria, né? E ela faz um alerta que no Brasil
Segundo ela, segundo a matéria, vamos tentar entender o porquê, há um excesso de poder no judiciário. Não é nem o Alexandre em si. A principal foco da matéria é dizer, no Brasil, há um excessivo poder no judiciário. E que eu falo que há um déficit cognitivo, porque essa é uma questão muito mais ampla que o Brasil. Ela diz respeito à forma de organização do Estado pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial mostrou para o mundo que maiorias podem gerir sistemas terríveis. O nazismo e o fascismo ascenderam ao poder pela mão de maiorias. Então, a resposta que o direito deu na Europa foi constituições rígidas, que estipulam direitos e normas que estão acima das outras normas e que não podem ser objeto de deliberação de maiorias ocasionais. Então, por exemplo, direitos de minoria é algo que se impõe independentemente da maioria. Mesmo que a maioria seja a favor, vamos prender homossexuais, a Constituição proíbe isso. Ou seja, independentemente da vontade da maioria, né? Então, a partir daí, passou-se a haver muita crítica ao poder que disso emana para o judiciário. E quem é que aplica a Constituição? O judiciário. Então, se fala que o judiciário tem muito poder, mas não no Brasil, em todos os países que têm Constituição rígida, né? Existem autores, Jeremy Waldron, por exemplo, que fazem essa crítica. E eles defendem o quê? Eles defendem o modelo inglês, né? Agora, o modelo inglês tem 1000 deficiências. Olha o que houve com esse jornalista agora aí, perdão, me lembro o nome, minha cabeça está horrível, cada vez pior. Jornalista que acabou tendo que fazer a Assange. Veja o que fizeram com a Assange. Veja o que fizeram com a Assange. Né? Para você ter uma ideia, no modelo anglo-saxão, a The Economist não fala isso, você tem uma série de jornalistas presos por fazer crítica ao judiciário, não se admite crítica ao judiciário. O jornalista não tem direito de fonte ante o judiciário. Tem vários presos. Eu tenho aqui um link da Associação Norte-Americana de Repórteres e Jornalistas, que aponta diversas pessoas presas da década de 50 até hoje por não terem apresentado a sua fonte ao juiz. Isso a matéria não fala. Ou seja, na realidade, a matéria pega uma crítica que existe na teoria do direito quanto a excessos de poder do judiciário, tanto no mundo anglo-saxão quanto no mundo europeu continental, do que nós fazemos parte, e traz como se fosse um fenômeno brasileiro. E, nesse ponto de vista, há uma certa falta de honestidade intelectual da matéria, porque deveria apontar. O problema do Brasil, esse excesso de poder do judiciário, é um problema dos Estados Unidos prender jornalista porque não apresenta fonte. O problema é que no Brasil não há. A nossa condição é clara, de que jornalista tem direito de fonte e as pessoas não são presas. Recentemente houve um problema dessa natureza, a decisão do Supremo foi manter intangível o jornalista, nem convocado para depor em juízo foi. Nos Estados Unidos, se você numa audiência, você, Sinara, jornalista, se nega a apresentar o nome da fonte numa audiência, você sai presa, sem inquérito, sem processo. O nome disso chama-se Contempt of Court. É um dispositivo que tem no Código Nacional norte-americano. Se você faz a crítica ao judiciário numa coluna sua, é aberto inquérito policial e processo crime contra você se o juiz entender que a sua crítica interfere no processo judicial. Isso ocorre nos Estados Unidos. A The Economist fica quieta. Né? Então, é que eu te falo, não me pareceu uma matéria tão desequilibrada quanto as versões, mas é evidente que ela tem um déficit cognitivo em relação ao direito e uma certa desonestidade intelectual a trazer o problema como se fosse só um problema brasileiro, como se todo o resto do mundo tivesse imune, né? Isso no momento em que a jurisdição americana prendeu gente que executou a tentativa lá de atentado ao Capitólio e deixou Trump solto. E também tem isso. Então, nada disso foi falado na matéria. Então, é uma matéria que é um pouco cabulosa, eu diria, porque tem esse problema, que é uma coisa que tem ocorrido muito nas críticas ao judiciário brasileiro. Se forma um foco aqui, primeiro, falam coisas do Supremo como se fosse só o Supremo que praticasse. O Supremo é punitivista. A jurisdição brasileira é muito pior que o Supremo. O Supremo é o melhor tribunal que nós temos em termos de garantia dos direitos. Não tem melhor lugar para o Bolsonaro ser julgado do que ser julgado no Supremo, a não ser que ele entenda que em outros tribunais ele vai ter amigo dele, que pela amizade vão passar pano. Porque se for pelo direito, pela tradição dos tribunais, os outros tribunais nossos são muito mais punitivistas, né? Mas assim, coloca o foco no Supremo como se o problema fosse dele, não do sistema de justiça. E agora essa matéria trouxe uma questão como se fosse um problema brasileiro, uma questão debatida na teoria do direito constitucional. Pega em Jeremy Waldron,
É um grande autor aí que faz crítica ao controle de constitucionalidade. Para ele, o judiciário não tem que ter controle de constitucionalidade, é a política que deve fazer a defesa dos direitos. Essa é uma questão teórica que tem pauta nos últimos 20 anos. Né? Não é nada de novo isso. Entendeu? É colocado por uma matéria jornalística como se fosse algo de novo e exclusivo do Brasil. Não é. Esse Jeremy Odom nunca veio para o Brasil, nem sabe que o Brasil existe. É um neozelandês que dá aula em Nova York e no mundo britânico e que traz essa questão, é um dos que traz essa questão. Os canadenses também trazem essa questão intensamente, tanto que geraram no Canadá um modelo de soft review, um modelo em que a decisão de inconstitucionalidade pode ser cancelada pelo Legislativo quando adotada pela Suprema Corte. Né? Eles chamam de tirania judicial, etc. É um debate muito intenso no âmbito do direito, e a matéria traz como se fosse uma situação muito específica do Brasil. Vamos olhar para os Estados Unidos, que prende jornalista sem direito a inquérito, sem direito a processo, porque não apresentou sua fonte. Isso é um problema que não existe no Brasil. O Xandão não pediu para nenhum jornalista apresentar fonte para ele, nem convocou para depor. Olha só, a gente já está aqui com a Rosângela, a gente vai falar já sobre a margem equatorial e a exploração da Petrobras, mas tem uma pergunta aqui para o Pedro, que eu vou agradecer aqui, o Luiz Carlos Reis, ele diz: como neutralizar a hipocrisia destilada pelo nazifascismo, produzindo as nossas, congelando ou voltando para as cavernas? Caberia ao direito interagir com outras ciências, por exemplo, a neurofisiologia cognitiva, não só a sociologia e a filosofia? Essa é uma questão complexa, Luísa. Eu entendo o que você está falando. Eu sempre falo que para você ter um bom juiz, não adianta você ter uma boa formação racional. Os juízes do nazismo tinham excelente formação racional. Freisler é um jeito ultra qualificado. Mandou matar mais de 4.000 pessoas, partisãos, judeus, etc. Então, realmente, a boa formação e a adesão justa não vem só do mundo da racionalidade, do ambiente da racionalidade. O juiz tem que ter um compromisso afetivo com a democracia constitucional. Ele tem que ser afetivamente ligado aos princípios e valores da democracia constitucional para o negócio funcionar. Como é que faz isso? Eu não tenho a menor ideia. Provavelmente esse campo interdisciplinar seja um caminho para a gente poder compreender o problema. Para resolver, eu não sei, mas para poder compreender, certamente. Pedro, muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado, hoje. Até a próxima. Boa semana para você. Obrigado. Até, tchau. Pedro.